diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos dias, ou depois desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Esse é um texto muito especial da palavra de Deus que narra exatamente o momento em que Deus, atendendo o clamor genuíno do seu povo, levanta então Moisés, que já era homem feito, estava ali no deserto de Midian, pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, e havia sido rejeitado pelo seu povo como salvador. Ele tentou, estando ali, ajudar os seus irmãos, mas os seus irmãos o rejeitaram. Moisés é um tipo de Cristo que tem sido rejeitado aí. E é muito interessante a gente pensar nesse texto, lembrando que o faraó que conhecia José, ele já havia morrido há muito tempo. Se você ler o capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que narra a história de que tanto José quanto seus irmãos, a geração deles passou, o faraó que o conhecia também morreu, e se levantou um outro faraó que notou que tinha uma população muito grande de hebreus ali, e eles ficaram preocupados, caso houvesse uma guerra, se aqueles hebreus não se uniriam com o inimigo numa coalizão para enfrentar o Egito. Então eles falaram, precisamos agir de uma maneira astuta. E eles então estavam fazendo com que as parteiras matassem as crianças, né, do sexo masculino na hora do parto. É claro que Deus fez uma obra ali na vida das parteiras, e em uma dessas Moisés escapou com vida e foi preservado e cresceu ali no palácio. Mas é muito importante a gente pensar que antes desse versículo 23 do capítulo 2 que nós lemos, a vida do povo no Egito já era uma vida dura, já era uma vida difícil. Eles já haviam sido escravizados. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque antes dessa pandemia que a gente está enfrentando chegar, desde a minha infância, né, eu passei aí pelo Cruzeiro, no finalzinho, ali na minha infância, depois Cruzado Novo, enfim. E teve uma época que você ia no supermercado comprar as coisas, o pessoal estava com a maquininha já atrás de você ali, remarcando tudo, e remarcava mais de uma vez por dia, uma inflação louca. E eu sempre, desde criança e adolescente, né, antes de começar a trabalhar assim, você ouvia as pessoas que geravam recursos e que colocavam comida na mesa, sempre que eles iam conversar, falavam, a vida está difícil, esse nosso país, que vida difícil, que vida difícil, que vida difícil. Mas o pessoal ia vivendo essa vida. Ia reclamando, mas vivendo. Como a nação de Israel, escravizada. Eles eram escravos, precisavam fazer tijolos, mas eles tinham ali os seus pepinos e as suas cebolas, como eles descrevem, logo depois de ter atravessado o Mar Vermelho, e enfrentado o primeiro momento de fome, que nem durou muito. Mas eles tinham ali suas cebolas, os seus pepinos, e eles estavam levando a vida. Eles haviam se condicionado àquela situação. Então, nós vivemos um Brasil pré-pandemia, onde o pessoal reclamava muito do Brasil. Mas hoje tem muita gente saudosa, né, com desejo dessa liberdade de ir e vir, sem ter que colocar essa coisa sufocante no rosto aí,
poder cultuar à vontade, poder ter liberdade para, enfim, para fazer as suas viagens, seus passeios. Tem muita gente que tem saudade disso. O que eu quero falar com você nesse primeiro versículo 23 aqui? É que às vezes eu não quero nem considerar se foi Deus que enviou, se é o cumprimento da palavra de Deus, que no fim dos tempos surgiriam pestes e dessa coisa toda. Eu acredito que nós estamos no fim dos tempos, enfim. Mas seja qual for o motivo pelo qual nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando, nós precisamos canalizar esse nosso sentimento de angústia, esse nosso sentimento de tristeza, de dor, esse nosso sentimento, né, de impotência, de falibilidade. A gente precisa canalizar isso para os pés do Senhor. Porque quando a nação de Israel, quando os hebreus se conscientizaram com a morte daquele faraó que era irmão da mulher filho da filha de Faraó, que era pai da mulher que cuidou de Moisés, quando ele morre, e o irmão dela, né, o filho de Faraó, assume o trono ali, então aquele povo começa a perceber que o que eles enfrentavam era um sofrimento desnecessário, uma vez que eles eram o povo da promessa. Você é o povo da promessa de Deus. Eu sou o povo da promessa de Deus. É claro que se o mundo padece, nós como seres humanos também padecemos, mas nós temos esperança e nós sabemos o caminho, nós sabemos a receita, nós sabemos o que fazer. Todo mundo tem direito de se manifestar, todo mundo tem direito de agir como quiser, né? Somos cidadãos com liberdade de expressão, mas como cristãos, além disso, nós precisamos saber que essa manifestação humana pode, no máximo, flexibilizar algumas coisas, mas a solução para o problema que enfrentamos só pode vir do nosso Deus. Então, no versículo 23, nós encontramos um povo que, assim como o filho pródigo, em determinado momento da vida, caiu em si e declarou: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele se levantou e foi. Não sei quantos anos ele ensaiou esse retorno para a casa do pai, mas em algum momento ficou insustentável. Irmãos, a nossa situação está insustentável. Não tem como manter comércio de porta fechada. Não tem como. Isso não existe. Por outro lado, como é que a gente vai viver com essa aglomeração toda aí? O que nos resta fazer? Nos resta levantar o nosso clamor ao nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é aquele que está com os ouvidos abertos ao nosso clamor. Aí você pode perguntar: pastor, mas por que Deus não responde certas orações? Porque não são feitas com o coração inteiro. Quando esse povo se voltou para o Senhor, reconhecendo que Deus era maior que Faraó, reconhecendo que servir a Deus era melhor que servir a Faraó, então, no versículo 24, a Bíblia usa uma figura de expressão, né? O pessoal chama de antropopatia, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, ou algumas posições, né? Nesse caso, não seria um sentimento, mas é uma atribuição de alguma situação humana, uma atribuição, né, de alguma situação humana a Deus. Então, o versículo 24 fala que, então Deus se lembrou da nação de Israel e do concerto que havia feito com Abraão, com Isaac,
e com Jacó. Deus não se esquece. Isso é uma figura de linguagem. No próprio, no livro de Isaías, a Bíblia fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? E deixa essa pergunta em aberto. Todavia, se essa se esquecer, eu, diz o Senhor, não me esquecerei de vós. Já preguei muito sobre esse texto, né, em algumas situações, e eu digo que, claro, tem o amor de mãe. Tem mães que são preocupadas com a criança, quer saber se está limpinha, quer saber se está alimentada, mas em algumas situações, os afazeres de casa ou de algum trabalho, hoje em dia, né, esses trabalhos aí, home office, as mães podem estar ali, talvez desenvolvendo algum trabalho e a criança sente algum tipo de fome. O que a criança faz? Ela chora com um barulho que chega a ser irritante, não é? E também é preocupante. A gente ouve criança chorar e aquilo a gente precisa fazer aquilo parar. Então, a mãe não esquece do filho que amamenta, porque o ama, mas também porque o bebê levanta o seu clamor, pedindo, quero mamar, quero mamar. Só que ele não fala isso, ele simplesmente chora, né? Mas a mãe sabe que o que ele está querendo é mamar. E Deus nos dá esse exemplo tão trivial, tão corriqueiro, um exemplo que todo mundo entende, para se referir ao fato de que, às vezes, nós precisamos chorar, entenda-se orar, entenda-se clamar, e até chorar mesmo. Chorar aos pés do Senhor. Como resultado desse clamor sincero, como resultado dessa busca, desse reconhecimento da majestade de Deus em detrimento de Faraó, o reconhecimento de que eles estavam em uma situação que, para saírem dessa situação, somente Deus. Eles então levantaram o seu clamor e Deus ouviu e Deus se voltou para eles. Nós precisamos aprender as lições que esses 3 versículos nos trazem. Como eu disse, todo mundo tem todo o direito de se manifestar e de expressar o seu pensamento. Mas, além disso, os cristãos têm o dever de orar, de buscar ao Senhor. Saber que a nossa salvação não vem de governantes, a nossa salvação não vem de vacina, a nossa salvação não vem de nada disso. A nossa salvação vem do nosso Deus, que pode até usar os governantes, pode usar a vacina, pode usar o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Mas a nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. Nós precisamos, com o nosso coração inteiro, reconhecer que Deus é maior do que as nossas ideologias e pensamentos e do que tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Já falei sobre o versículo 24, né? E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o versículo 25 diz: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. É muito interessante a gente pensar nessa frase, e conheceu-os Deus. Será que Deus não conhece a sua criação? Será que Deus não conhece o seu povo? Vamos pensar, voltar um pouco, né, em Abraão ali, quando Deus pede a Isaac em sacrifício. 3 dias de caminhada. A lenha, o fogo, nenhum cordeiro. Moisés sobe ao Monte Moriá. Seu filho ali, provavelmente um adolescente. A pastor Liliana está me corrigindo aqui, eu devo ter falado outro nome, né? Sem ver. É Abraão. Eu falei o quê? Moisés. É porque eu estou pregando aqui sobre Moisés. Obrigado, pastor Liliana.
Isso acontece o tempo todo, irmãos. O pregador troca nome mesmo. Graças a Deus o pastor Liliano estava aqui para me ajudar. Então Abraão sobe ao Monte Moriá com Isaac do seu lado. E Isaac, um adolescente provavelmente, estava ciente do que estava por vir, do que estava para acontecer. Todo mundo conhece a cena. Isaac chegou a se deitar no altar. Mas no momento em que Abraão levanta a sua faca para imolar o seu próprio filho em obediência a Deus, lembrando que Deus não pede sacrifício humano, ele estava testando Abraão. Quando Abraão levanta aquele cutelo, aquela faca, o anjo brada: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quando fala assim, e Deus os conheceu, é porque Deus nos conhece no momento da prova. Vamos pensar, tem um monte de crente junto, a prova chega. Uns vão xingar, outros vão debandar, outros vão correr, outros vão fugir, mas outros vão orar. E Deus vai conhecer, que, então é isso aí, né? É isso. Deus olhou para aquele povo, falou: agora sim, esse é o meu povo. Agora sim, esse é o povo que eu posso atender o clamor e libertá-los da maior potência mundial da época, que era o Egito, libertá-los das garras de Faraó. E tudo isso aconteceu enquanto Moisés estava nas terras de Midian, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. O povo estava orando aqui. De repente Deus fala com Moisés lá na sarça ardente e levanta Moisés para que o início da restauração estivesse acontecendo naquele instante. O povo orou lá no Egito. Deus falou com Moisés lá na terra de Midian e começou a obra. Nós temos orado na nossa igreja, no Parque Amazônia 3, nós estamos com a escala de jejum que vai até o final de março, iniciozinho de abril, nós vamos falar do encerramento. Eu queria fazer esse encerramento presencial. Nós vamos jejuando aí, e orando. E nós cremos que em algum ponto da eternidade, em algum ponto do cosmos, do Cronos, Deus já decretou a vitória do seu povo. Deus já decretou a sua vitória, a vitória da sua família, a vitória da sua casa. Algumas pessoas estão perecendo? Sim, algumas pessoas estão perecendo. Olha, não significa que essas pessoas não sejam cristãos fiéis, tá? Não pense nisso, não pense que talvez Deus esteja punindo algumas pessoas e levando por meio dessa enfermidade. Não. Essa é uma enfermidade que ataca o sistema biológico da pessoa, o nosso corpo responde. Qualquer um de nós está sujeito a passar, não é, para a eternidade nesses dias que nós estamos vivendo. Agora, o que nós precisamos entender é que passando para a eternidade, nós precisamos ter a confiança plena de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus tem preservado a minha casa, a minha família, nossos parentes. Não morreu ninguém, parente próximo meu assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos orado, temos nos cuidado, clamado ao Senhor para que a nossa vida seja preservada. Eu espero poder fazer muito ministerialmente para o Senhor. Contudo, minha vida está nas mãos dele. Agora, o meu clamor não cessa. E o meu clamor é para que o nosso Deus faça o milagre da restauração da nossa nação, do planeta Terra. Deus se atentou para a nação de Israel. Deus se atenta hoje para a sua casa e para a sua família. Você crê nisso? Se você crê, eu quero orar com você agora. Se nós temos angústia, se nós temos dor, se nós temos
preocupação, se nós temos medo, e isso tem se acumulado no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, eu te convido a canalizarmos tudo isso agora em uma oração conjunta. E que essa oração chegue diante do trono do nosso Deus, para que nós alcancemos a vitória. Em nome de Jesus. Amém.